E aí, nono ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo, nós vamos fazer a aula 25 de vocês, lá do módulo 3, onde a gente continua falando, ó, prometo, tá acabando. É a nossa penúltima aula sobre voz passiva. E aí a gente inicia essa aula na página 232, onde vocês têm essa tirinha do Peanuts, né, que é do Snoopy, para ler. Toda essa página é a tirinha que vocês vão fazer a leitura. E aí na página 233, vocês têm duas perguntas aqui, ó, no início da página, que são sobre essa tirinha. Então vocês vão responder aqui 1 e 2, referentes a essa tirinha. E aí, aqui embaixo, a gente começa a explicação de voz passiva. A gente vai falar um pouco nessa aula, a gente já vinha falando nas outras, né? Da questão de quando a gente tem o objeto, a gente puxa, o objeto vira sujeito e tal. Só que aqui a gente vai ter alguns exemplos de frases que tem dois objetos, objeto direto e objeto indireto. Como que a gente faz com essas frases que tem dois objetos? E aí eu montei uma explicaçãozinha para vocês entenderem melhor. Vamos assistir? Então vamos aqui na parte de explicação, voz passiva, parte 5, que é a quinta aula que a gente tá falando de voz passiva, né? Ó, aula 25 do módulo 3. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Em inglês, quando a frase na voz ativa tiver dois objetos, lembra que a gente estava trabalhando até agora com frases que tinham apenas um objeto, e aí a gente puxava ele para frente, né? Quando eu tenho dois objetos, o direto e o indireto, qualquer um deles pode virar o sujeito da voz passiva. Então, tem as duas formas. Então, eu vou fazer alguns exemplos aqui para que vocês entendam melhor. Então, vamos só ir marcando primeiro que a gente tem. Aqui eu tenho o exemplo. George teaches biology to Cecilia. Então, o George aqui, ele é o sujeito, teaches é o meu verbo que tá no presente, tá? E aí eu tenho dois objetos. Eu tenho biologia, que é o objeto direto, e eu tenho a Cecília, que é o objeto indireto. Beleza? Quem que eu vou puxar para frente, então? Biologia ou Cecília? Objeto direto ou indireto? Tanto faz. Olha o que eu coloquei. Qualquer um deles pode ser puxado para frente. Eu vou fazer os dois modelos com vocês. Então, o que a gente sabe? Que tem que puxar isso para cá. Então, eu vou iniciar puxando primeiro biology. Então, vai ficar biology, né? Puxei biologia, aí eu venho pro verbo. Lembra que eu comentei com vocês que o verbo tava no presente? Se tá no presente, primeiro passo é colocar o verbo to be. Então, biologia is, biologia é. E aí, o verbo teach, ele vai para o particípio. O particípio de teach é taught. Então, biology is taught. Aí, o que eu vou colocar agora? Eu volto com a Cecília, porque, ó, biologia é ensinada. Ops. To Cecília. E aí, eu vou puxar o George agora, que vai ser a última coisa. Lembrando de colocar o by na frente. Olha lá como ficou. Biologia é ensinada para Cecília pelo George. Então, eu puxei para frente biologia. Mas se eu quisesse puxar a Cecília, dava? Dava também. Vamos montar uma assim com vocês. Então, o que eu vou puxar? Primeiro, eu vou começar com Cecília. Não vai mudar aqui o verbo, né? Is taught. Agora, quem que vem? Biology. E aí, por último, mesma situação, ó. By George. Então, vocês perceberam que eu tinha os dois objetos, né? Biologia e Cecília. E aí, tanto faz. Aqui ficaria assim. Para Cecília, é ensinado biologia pelo George.
tá? Claro que essa primeira aqui parece fazer mais sentido pra gente, né? Biologia é ensinado a Cecília pelo George, mas não tem problema. Tanto faz aqui, tá? Vamos pro segundo exemplo? O segundo exemplo tá assim, ó. John told me a story. Vamos dar aquela marcadinha, ó. Eu tenho John, que é o sujeito, o told, que é o meu verbo. Aí eu tenho dois, me, que vai entrar como objeto indireto, e story, que é objeto direto. Vamos lá. Então, para começar, lembra que a gente puxa para frente? Quem que eu vou puxar? Tanto faz, eu posso puxar o me ou posso puxar story. Vamos começar puxando o me. Só que quando eu puxo o me para ele virar o sujeito, né, da minha voz passiva, eu tenho que lembrar que eu não posso colocar o me como sujeito, porque me não conjuga verbo, né? Quem conjuga verbo? Os pronomes sujeito. Então, esse me, ele tem que se transformar em I, tá? Então, o me aqui virou I aqui. Aí eu venho aqui, ó, John me contou uma história. O verbo tá no passado. Então, o segundo passo é colocar o verbo to be, lembra? Então, I was told é igual, particípio. Então, I was told. Quem que eu puxo agora? O segundo objeto. A story. E agora, o John que vai vir aqui para o final. Vamos lá. I was told a story by John. Então, foi contado a mim, essa é a ideia, né? A mim foi contado uma história pelo John. Dá pra fazer puxando história? Dá, vai ficar. Ups, peraí. Aí, a story. Aí o verbo não muda, né? Was told. Agora eu posso pegar isso aqui, ó. Só que eu vou ter que colocar was told me. Aí volta pro me, normal, porque aí não é mais sujeita, que é objeto mesmo. Então, uma história foi contada pra mim. By John. Então, perceberam? Não tem muita diferença do que vocês já vinham fazendo antes. O que, que a gente vai ter agora? Dois objetos. Qual que vocês vão puxar para virar o sujeito? Tanto faz. Qualquer um dos dois vai funcionar. Beleza, gente? Vamos fazer uns exercícios, então, para entender melhor esse conteúdo? Então, vocês acabaram de ver aí, né? Como montar uma frase, como passar uma frase para voz passiva quando ela tem objeto direto e objeto indireto, dois objetos no caso, né? Aqui na apostila vocês têm mais alguns exemplos, ó, onde a pessoa faz o mesmo que eu fiz, ela faz as duas formas, beleza? Então dá uma lidinha nesses exemplos, porque é sempre bom. Quanto mais vocês lerem exemplos, melhor. E aí a gente vai para o exercício 1, que pede assim: rewrite the sentence in the passive voice. Vocês têm que reescrever as sentenças na voz passiva. Lembrando, todas as frases aqui desse exercício têm dois objetos. E aí vocês vão ter que fazer aquele esquema lá de escolher um dos dois para passar para frente. Precisa montar duas frases, igual aqui no exemplo, igual no exemplo que eu dei? Não, vocês podem montar uma só, já vai ser o suficiente, tá? Eu vou fazer com vocês a letra F como exemplo, tá? Eu vou grifar igual para vocês identificarem como a gente fez lá no exercício. Primeira coisa que aparece na letra F é mom, que é mamãe, é o meu objeto aqui. Segunda coisa é o meu verbo. O verbo aqui é is making, certo? Verbo. Aí eu tenho dois objetos. Primeiro, eu tenho o objeto direto, que é um bolo, a cake, e o objeto indireto, que é me. Então a frase é: mamãe está fazendo um bolo para mim. Primeiro a frase que eu vou montar, eu vou puxar o bolo para frente, tá? Então vamos começar. Vai ficar a cake
Beleza, puxei o objeto, né? Fiz ele virar o meu sujeito. Segundo passo, mexer aqui no verbo. Aqui eu tô com is making, né? A gente já viu na aula da semana passada que quando eu tenho presente contínuo, vai ficar is, been, e aí o making, ele vai virar particípio, né? Então, a cake is being made. Então, um bolo está sendo feito. Por enquanto, a gente tá assim. O que eu vou puxar agora? O meu é objeto. Então, o bolo está sendo feito for me, para mim. E para encerrar, a mãe veio aqui pro final, né? Vai, vamos. Pontinho. Então, ó. Um bolo está sendo feito para mim pela minha mãe. Segunda opção, eu vou montar as duas. Vocês não precisam, tá? Se vocês montarem uma frase igual eu fiz agora aqui, já tá ótimo. Eu vou montar as duas formas, mas porque eu quero dar de exemplo para vocês. Agora eu não vou puxar o cake para frente, eu vou puxar o me. Só que lembra lá na explicação que a gente acabou de ver, eu não posso puxar o me e continuar me. Tem que ser o me aqui vai virar I, que virou sujeito. Aí, beleza, eu vou puxar aqui, ó, is making. Só que se eu colocar igual tá em cima, is being made, vai ficar estranho. I is, tem que ser am, né? Vai ficar I am, being made. Então, a mim, a ideia, né, está sendo feito. O que está sendo feito? A cake. Deixa eu mudar a cor, peraí. Então, a mim está sendo feito a cake, ó lá, o outro objeto, né, puxei agora. Então, a mim está sendo feito um bolo. E aí, só para encerrar, vai mama, pela mamãe. Tá vendo? Então, que eu tinha aqui as duas possibilidades para montar. Como eu falei, precisa fazer as duas? Não, vocês vão montar uma frase só, que vocês acharem que fica melhor. Por exemplo, eu particularmente, eu montaria essa primeira. Um bolo está sendo feito para mim e pela minha mãe. O que? A mim está sendo feito o bolo, porque fica meio esquisito. Então, eu, particularmente, montaria esse primeiro. Então, vocês podem escolher também. Aí, vocês têm o exercício 2, que ele pede assim, choose the correct option. Escolha a opção correta. É só circular. Vocês fizeram um desse parecido lá da Anne Frank, né? Então, olha aqui, a letra A, tá? Imagination, imaginação, deu, né? Was given, foi dada to man, ao homem, para compensar ele pelo que ele não é. Então, a imaginação deu para o homem ou foi dada para o homem? Foi dada, né? Então, aqui, ó, eu escolho esse. E aí, vocês vão fazendo isso, sempre escolhendo uma das opções aí que vocês têm. Então, da A até a F. O exercício 3 vocês não precisam fazer, tá? Pode pular o exercício 3. Aí nós vamos para a página 240. Então, aqui onde vocês têm o Cultural Spot, né, para fazer. Esta página. O que vocês precisam fazer? Ler esse texto, que vai falar sobre Peanuts, né? Que é o Minduim, que é o turminha do Charlie Brown, né? Eu comento bastante com vocês, já falei até na sala, para vocês procurarem um filme para assistir, né? Do Charlie Brown, que é bem legal. E aqui ele vai falar um pouquinho desse ilustrador, do escritor, do Charlie Brown. E aí vocês precisam ler para responder isso aqui, ó. Para vocês acharem essas informações no texto. Achou a informação? Coloca aqui na frente. Beleza? Então é isso, nono ano. Só aguardar para assistir, para que vocês assistam aí nosso próximo vídeo, onde nós vamos falar da aula 26. Estou aguardando vocês no próximo vídeo, beleza? Beijinho, tchau, tchau.